Já tava assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa. Salve, salve, meus queridos Jamanta, como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa manhã, tarde, noite, madrugada ou quem sabe espaço ou lapso temporal no qual você está ouvindo esse podcast. Aliás, de aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso ouvinte, Kaká Carvalho. Eu sei que vocês estão estranhando que eu disse que encerraríamos nosso mês de personagens marcantes da teledramaturgia brasileira, mas não tivemos tempo hábil de fazer o questionamento e achamos muito mais dentro de uma logística a gente terminar o mês no final de mês. Então, até o final de outubro, teremos grandes ícones aí que marcaram as nossas infâncias e idade adulta. Ao meu lado, aquele que e eu já nem sei se eu apresento ou não apresento, o Henrique Macedo. Muito obrigado. Cheguei mais cedo, brincadeira. Acho que eu vivo mais cedo. Agradeço, Manduca. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos e todas. Muito bem, muito bem. O programa de hoje está bem legal. Por motivos sérios de pós-graduação, não teremos hoje a nossa coluna, a vida, o universo e tudo mais, já que os nossos cientistas estão fazendo coisas de ciência. Força, Bruno, se tiver tempo para ouvir aí o podcast. Bom, mas teremos um convidado muito especial para o nosso conselho tutelar, que é Eide Buzalaf, formado em Imagem e Som pela UFSCar, e vai nos ajudar a falar um pouco aí sobre a construção de personagem na teledramaturgia. E sabemos aí, então, qual que são as nossas principais histórias de hoje, porque essa semana bombou, né, mano? Essa semana eu vou falar pra você, soltaram todas as séries ao mesmo tempo, não dá pra acompanhar nem maratonar. Difícil de acompanhar, isso tá muito Netflix, porque eu gostava mais quando saiu um episódio por semana, agora eles estão que nem a Netflix mesmo, estão soltando toda a temporada de uma vez só, e eu não tô conseguindo acompanhar mais de uma, não. E tudo acontece ao mesmo tempo, não é possível, entendeu? Tipo, você não tem tempo de respirar, você não tem tempo nem de produzir memes. Onde vai parar a indústria do meme no Brasil desse jeito? Mas a gente sabe que com isso a gente pode ficar tranquilo, porque a única coisa que dá para se produzir nesse país é meme. Isso é sem dúvida. Não breca, não freia, não tem momentos ruins. Bom, tá começando, já estava assim quando eu cheguei, o podcast que está decidindo pela terceira vez a decisão que foi definitiva na primeira. Então, do que falaremos hoje? Falaremos do que nessa semana aí tão turbulenta? Falaremos do prédio que caiu em Fortaleza? Não. Falaremos da decisão do STF, do julgamento do STF de segunda instância? Também não. Nós falaremos da Tabata Amaral no Roda Viva, dizendo que vai sair do partido? Infelizmente, não. Vamos falar de coisas muito, muito mais importantes, que é o filme do Coringa. Para os gringos, Joker. E para os outros gringos, El Coringa. Para você que ainda não viu o filme, fique tranquilo, porque assim que esse podcast for editado, eu vou inserir um áudio aqui dizendo quando que termina esse bloco, de forma que você pode sim pular ele, porque nós vamos dar spoilers. A parte da Muitos spoilers. Muitos spoilers. É importante os spoilers para o filme. Salve, salve, gente. Eu tô interrompendo aqui para falar que se você não quiser pegar algum spoiler do filme, esse quadro termina com uns 20 minutos de podcast. Então, se você quiser começar direto os nossos conselhos do tutelar, só adiantar esse podcast até lá. Beijo no coração. Pode ver que estamos muito mais animados falando disso hoje do que do Bolsonaro na ONU. Mesmo porque foi engraçado e o filme do Coringa não é. O filme do Coringa faz pensar o Bolsonaro, não. Bom, você quer dar início a essa discussão? Cara, eu acho que, como a gente tava falando antes de começar a gravar, acho que o timing do filme é quase
perfeito, né? Talvez ele não pudesse ter chegado num momento tão caótico como é esse. Então você tem já grandes movimentos, então você tem Xangai com problema, você tem a Grã-Bretanha com problema, você tem agora a América Latina com uma onda de estado de exceção, você tem o Brasil passando pelo pior ano que existe, não tem nem palavra para isso. Bom, para você que ainda não viu o filme e não está preocupado em pegar spoilers, o filme coloca o Arthur Fleck, que é um personagem com sérios transtornos psicológicos, vive numa situação financeiramente abalada e é um excluído social, necessita dos serviços públicos para conseguir sobreviver, para conseguir se controlar e controlar a sua doença. Em um determinado momento do filme, porque a cidade, Gotham City, uma brilhante metáfora para qualquer metrópole desse planeta. Lembrando que eu não estou falando da Gotham City do Tim Burton, tá? Mas a Gotham City está enfrentando uma crise financeira muito grande, e, consequentemente, aumento de índices de violência. A gente tem o Dória, o pai do Bruce Wayne, se candidatando, né? Que é um milionário que se candidata à prefeitura da cidade para tentar arrumar a perspectiva de indústria privada e tudo mais. E aí, o descaso com os serviços públicos, somado a uma onda de ódio, colabora para o surgimento do lunático que todos vocês conhecem como Coringa. A menos que você seja um Kasperhausen aí, que tá, esses 35 anos passou trancado, mas se não, você sabe quem é o Coringa. Mesmo que não saiba quem é o Caspian House. Bom, politicamente falando, o filme é brilhante. Porra, como é. É brilhante. Não ache que ele trata o Coringa como um anti-herói, ou que ele... eu não vejo uma justificativa para os atos do Coringa ali, não. Não acho que o filme tenta justificar o que o Coringa está fazendo. Mas ele trata o Coringa, o surgimento do Coringa, como uma consequência social. Ele não é uma vítima dos... Fala de novo, fez barulho. Ele não é uma vítima do contexto social. Ele não é uma... Ele é uma consequência natural. É isso que ele é. Do que está se passando ali. Visualmente, eu acho maravilhosa a cena da qual ele perde os serviços públicos, como assistência social, a possibilidade de ter medicamentos. Aquela cena, para mim, ela dá o que vai ser o resto do filme e a composição do personagem, porque é o total abandono do total abandono do Estado aos indivíduos que necessitam. E a gente tem hoje uma perspectiva de evasão estatal dos serviços básicos. Isso é falado, isso é dito, isso é querido, né? Que o Estado saia e fique simplesmente apertando mão e trazendo contratos, nessa perspectiva neoliberal. Então, o que vai cortar? Corta primeiro que sustenta pobre. Então, corta primeiro, sei lá, Bolsa Família, não sei, falando aqui. Surgiu, só como exemplo para se entender na realidade. A farmácia popular. Farmácia popular. Fecha laboratórios, fecha distribuição de medicamentos. Nós vemos casos como esse aqui constantemente, e esses casos são elogiados por certo grupo aqui. E acho que essa é a beleza, né? A beleza do filme tá que ele a contranarrativa, na verdade, de você construir um filme de vilão ou um filme de herói, eu acho que ele tenta fugir desse maniqueísmo, que é colocar herói e vilão, e constrói uma natureza crua da violência. Uma violência que não tá só no Coringa, mas ela passa o Coringa. E o Arthur, na verdade. Então ele descobre que ele faz parte de uma série de relações, ele já é abandonado, mostra assim, a cidade é abandonada em si, as pessoas são todas abandonadas, então faz sentido também quando as pessoas
elas estão abandonando o serviço público, porque na verdade elas estão abandonando as pessoas também, né? A questão do abandono, como uma primeira violência, eu achei foda também, cara. Inclusive porque ele é abandonado, tipo, quando você tá falando dessa cena, ela fala que vai acabar, que não vai ter como ser mais atendido e ele não vai mais conseguir os remédios, é um outro abandono, é mais um abandono que ele passa, mas ao mesmo tempo ele mostra que assim, que ela nunca presta atenção nele também. Então eu achei muito foda essa questão da violência nesse abandono aí dele, e como depois isso tudo gera uma coisa empolvorosa, uma efervescência, uma galera tipo, muito louca, porque tá todo mundo muito louco. Eu não sei porque o Coringa parece pegar toda a loucura pra ele, mas não é, né, cara? O filme inteiro é perpassado, tipo, a doideira tá geral. É muito louco isso. Parei de É, falar é louco. Não, mas é o tempo todo. O que que a gente tá falando isso, né? O que que acontece no filme também pra você que não viu? Em determinado momento, três caras, ele tá armado no metrô, ainda fantasiado de palhaço, que ele então trabalha como palhaço. Três caras vêm afugentar ele, vêm bater nele, e ele mata os três. Só que os três caras, eles eram funcionários, Investidores. investidores, eram caras de Wall Street. E aí isso acaba inflando a população contra os ricos, porque se entende que a situação está daquela forma por conta da centralização de renda. Então existe uma centralização de renda em poucas pessoas, então acaba se tornando uma ode aos ricos e uma ode ao governo que prioriza, privilegia os ricos em função dos pobres, dando E a, investimento, violen dando saúde, plano de saúde, por exemplo. e a violência é que tem aquele detalhe que a morte em si só gera tão rebuliço e começa a colocar o Coringa como central, como se fosse um exemplo, por causa da declaração do pai do Batman, o Uhum. Wayne, que fala que na verdade a pessoa que matou ela é sem caráter, porque mesmo ele não conhecendo aquelas pessoas que morreram, mesmo que tenham trabalhado para ele, trabalhassem para ele, na verdade mereciam chegar onde está, e na verdade seria mais um pobre que matou esses ricos por motivos torpes, por inveja, por não conseguir chegar onde eles chegaram, causando assim uma ebulição, porque na verdade ele faz uma crítica à pobreza, né? Ele faz uma denúncia de um caráter de quem não tem dinheiro, não tem condições, falando que na verdade localiza na pobreza a violência. É brilhante. Fora isso, o filme é maravilhoso, é maravilhoso. Onde dá pra ser maravilhoso? Não sei se vocês sabem, o personagem do Coringa foi baseado num livro do Victor Hugo, mas nem tanto no livro do Victor Hugo, foi baseado num filme que foi feito na década de 20, acho que 28, que é O Homem que Ri. O personagem em si não, mas a estética do Coringa foi construída a partir desse personagem, que é um personagem que ele foi operado quando criança, da forma que a boca dele está sempre sorrindo. E as coisas todas as desgraças vão acontecendo com ele, e ele tá sorrindo o tempo todo, tá chorando e sorrindo. Obrigatoriamente ele tá sorrindo. E o Coringa desse filme tem um transtorno que ele começa a rir quando ele tem as diferentes sensações. Então, medo, tristeza, raiva, pavor, ele começa a rir compulsivamente. E aí, nossa, isso faz uma referência maravilhosa. As cenas do Joaquin Phoenix rindo são maravilhosas, tá triste. Cada vez que ele ri, você chora. A estética do filme é crua, de forma que você sente o que está acontecendo. O personagem, ele tá sempre vitimizado e ele tá sempre colocado como o Henrique já colocou, de abandono. Ele é um invisível social que passa a ganhar notoriedade a partir de um ato de violência, mas deixa claro que é uma violência que ela estava em estado daquela coisa da física, de energia potencial, energia cinética. Então ela estava numa energia potencial, precisava de um pequeno movimento para que eles transformar em energia cinética. E aí dá tudo que aconteceu, toda a perspectiva revolucionária que acontece no decorrer do filme. É lindo. É lindo o filme. Pois é, e tem tantas violências que atravessam. Ah, eu queria comentar com você, e você também tem esse apreço, tanto quanto que a gente fez a mesma matéria de Sociologia do Riso. Um beijo, Jorge Leite.
Abraço. que é a risada como ter sempre um alvo, né? E como ele foi alvo de quem ele admirava, então aí ele é chamado também, e aí também tem a referência a esses programas que em qualquer lugar do mundo tem, que você chama uma pessoa para dar risada dela, e aí a gente também tem que fazer autocrítica por causa do sanduíche ishi, todo mundo que perdeu seu tempo assistindo um programa Pânico, né, qualquer coisa do tipo, e que as pessoas iam ver as pessoas para rirem delas. Então ele tenta ser, para quem não assistiu, ele tenta fazer stand-up. Ele fazia trabalhos de palhaço, como clown mesmo, clássico para lojas. Mas aí ele tenta fazer uma carreira em stand-up. E o texto dele, e é por isso que eu queria comentar sobre a comédia, é muito duro. E as piadas, quando ele faz a questão da piada, inclusive no programa, na hora ali do derradeira do filme, cara, a comédia como uma arma literal, né? O que você acha, Manduca? É o riso como arma, é o riso como afrontoso. E ele coloca a capacidade de rir a partir da interpretação social. Tem uma frase que ele diz que vocês decidem o que é certo e errado, como vocês decidem o que é risível ou o que não é risível. Porque ele usa um humor, algo do tipo, uma criança foi atropelada, que se você for ver, causa o mesmo impacto de quebra de expectativa. É uma piada toque-toque. Quem é? Uma criança atropelada. Causa o mesmo impacto de quebra de expectativa do que qualquer outra piada de toque-toque ou piada no geral. Então, por que aquilo não é risível? Quem determina o que é risível? Quem determina o que é certo ou errado? Quem determina? Ele joga isso. E o que é importante a gente entender do que é risível é que só é possível rir do que está inferior a você. Ninguém ri do que é superior. Ninguém ri de Deus. As pessoas só fazem piadas com Deus e Jesus, por exemplo, uma piada muito comum com Jesus, que é dele transformar a água em vinho. Então você está chamando Jesus de bêbado, de certa forma. Mas por que eu digo isso? Porque você tem o processo de inferiorizar para daí se tornar risível. Então sempre que a gente está rindo de alguém ou de alguma coisa, ou fazendo alguma piada, a gente tem que ter isso na cabeça. Para aquela coisa, para aquela pessoa se tornar risível, ela primeiro tem que ser inferiorizada. E você está automaticamente inferiorizando ela a partir do momento que você ri ou que você faz outros rirem. Acho que para É uma finalizar, violência nua mesmo. uma violência. Vou fazer um último comentário, que eu vi o Greg News no programa do Haddad, e ele tava falando dessa questão no Brasil, na questão do riso, que na verdade muito comediante está acostumado a bater sempre nas mesmas pessoas, sempre nos mesmos alvos, e nunca é numa coisa abstrata, nunca é num conceito predominante, nunca é, por exemplo, no machismo, vai sempre naquilo que provoca o riso, um riso frouxo. E aí eu queria deixar essa reflexão aí, que é se a gente não é essa constatação do Coringa, né? Se a gente não tem essa doença do Coringa, não é da nossa sociedade. A gente ri de maneiras e em momentos que não era para rir, um riso nervoso, um riso tenso, um riso de sofrimento. Bem, eu acho que para fechar, eu só queria deixar uma situação clara, que recentemente a gente teve um aumento do número de milionários do país, ao mesmo tempo que a gente teve um aumento na pobreza do país e um aumento a gente teve um aumento do número de milionários no país, a gente teve um aumento assustador do número de miseráveis no país e a gente teve um decréscimo na taxa de mobilidade social. O que é a taxa de mobilidade social? É a possibilidade de alguém ascender, mudar de classe, se tornar rico. Viu? Você, classe média. É de você que nós estamos falando. Então, a gente está combinando para uma situação onde os mais ricos ficam, como já diriam as filósofas contemporâneas marxistas, as meninas, e em que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Que não é diferente da situação que tem se expressado. Não é diferente da situação que está expressada no filme. Então, acho que falamos algumas coisas, temos muitas coisas para falar, mas acho que vai ficar chato e vai levar muito tempo para falar tudo.
Só queria parabenizar imensamente quem deu esse presente pra gente. Quem ainda não viu o filme, por favor, veja. Corre lá, por favor. Agora, então, meu grande amigo Eide vai falar um pouquinho com você. Pode falar, Eide. Conselho Tutelar. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say? Olá, Vinícius e Henrique. Olá, ouvintes de todo o Brasil. É um grande prazer participar desse ilustre podcast. Eu agradeço muito o convite e o espaço para falar um pouco sobre audiovisual com vocês. Aos ouvintes, o meu nome é Eide, eu trabalho atualmente com cinema e televisão e eu sou formado em audiovisual pela UFSCar. Vocês acabaram de falar aqui sobre um filme cujo título é o nome do personagem principal dessa história, o Coringa. Então eu quero aproveitar para falar um pouco sobre esse elemento que é a peça central de qualquer narrativa, o personagem. Quando nós falamos em personagem, não estamos falando apenas de ficção. O processo de se construir personagens está em quase todas as formas de expressão do audiovisual. No jeito como uma notícia é dada em um telejornal, no quadro de um programa de auditório, um reality show, tudo isso envolve escolhas sobre o que mostrar, como mostrar, o que não mostrar para o espectador, e essas escolhas influenciam na percepção dessa informação por quem está assistindo. Como esse tema é muito amplo, vamos fazer um recorte aqui e falar sobre a construção de personagens nas narrativas de ficção. Para fazer uma abordagem mais didática, a gente poderia dividir o processo de criação de um personagem em duas etapas: a caracterização e a personalidade, ou a essência do personagem. A caracterização é tudo aquilo que se pode observar vendo o personagem em seu estado natural, digamos assim, em situações triviais. A sua aparência, idade, as roupas, sua casa, o bairro onde mora, qual é o seu trabalho, como fala, como são seus gestos, sua postura, seu sotaque. Isso tudo permite que o público crie muito rapidamente uma ideia sobre essa pessoa, com base nas referências que o espectador já tem. Já a verdadeira personalidade, a essência do personagem, é um traço que o espectador vai percebendo ao longo da história através das informações que são colhidas no desenvolvimento da narrativa pelas escolhas que o personagem faz. E tem um detalhe importante, pelas escolhas que o personagem faz quando está sob pressão. A gente só consegue acessar a essência de um personagem quando ele faz alguma escolha sob pressão. Só quando o personagem precisa arriscar muito ou perder algo importante é que a verdadeira personalidade dele é revelada. Por exemplo, se um personagem precisa arriscar a própria vida para salvar alguém, ou então abrir mão de um sonho pessoal para ajudar a família, essas situações que tiram o personagem de uma posição segura, de conforto. E quanto mais grave a situação, quanto maior a pressão, mais verdadeiro é o caráter que está sendo revelado. Isso vale tanto para dar autenticidade a características boas como ruins. Então, se você que está ouvindo estiver criando alguma história, lembre-se de expor o seu personagem à pressão para mostrar o caráter verdadeiro dele. E a relação entre esses dois aspectos, caracterização e caráter, vai dizer o quanto esse personagem é profundo, o quanto ele é humano, etc. Quando a personalidade revelada pelas escolhas confirmam a ideia que o espectador criou a partir da caracterização, o personagem acaba ficando mais raso, ele não surpreende muito. É como um bloco maciço, que a parte externa é igual à parte interna, ele não tem camadas para serem descobertas. E como a narrativa acontece a partir das escolhas dos personagens, a história pode acabar ficando menos interessante. Consequentemente, quando o espectador se surpreende com a essência do personagem, ele ganha profundidade, fica mais interessante, mais humano, desperta mais empatia por parte do espectador. Costuma-se dizer que o personagem ganha novas dimensões a partir das contradições que ele demonstra. Isso é fundamental, por exemplo, para criar bons antagonistas, ou antagonistas carismáticos que têm traços de maldade, que são claramente vilões, mas o espectador reconhece a humanidade nas dimensões dele e acaba tendo empatia pelo personagem. Essa importância das escolhas é o que torna a criação do personagem fundamentalmente ligada à estrutura da história.
Personagem bom e narrativa boa andam juntos, são uma coisa só. Um personagem suficientemente crível, autêntico, molda a história com as suas escolhas e ao mesmo tempo é moldado pelos eventos da história. Saindo um pouco agora do recorte sobre filmes, eu quero convidar vocês, ouvintes e meus amigos Henrique e Vinícius, a observar como o processo de construção de personagens está presente fora da ficção, nas narrativas criadas no nosso dia a dia. Já que eu estou aqui no podcast de política isento de culpa, não tem exemplo melhor do que a vida pública das pessoas na política para a gente pensar como é a caracterização dessas pessoas, como é o verdadeiro caráter delas, que escolhas essas pessoas fazem quando estão sob pressão. Fica aqui como conselho do telar de hoje fazer essa pequena reflexão e também pensar sobre o nosso papel na construção desses personagens. Muito obrigado aos ouvintes, Vinícius e Henrique, muitíssimo obrigado e sucesso aqui com o podcast. Valeu! Maravilha! Acho que a gente fez uma besteira aí de colocar a fala no profissional depois da nossa fala, né, Henrique? Mas Às vezes acontece, é um jeito ruim de estruturar as coisas, mas eu fico feliz de fazê-lo. Bom, vamos para o nosso segundo bloco temático que, nossa, eu vou ser sincero com vocês, tá tudo acontecendo agora, a gente tá gravando isso na quinta-feira à noite, um dia antes de sair, e vamos falar aí do caso Bolsonaro e o PSL, tá ok? Olha, PSL, também conhecido como um partido só de laranja. cara, tá tudo muito louco, tá tudo muito incipiente, tá tudo pululando. Agora eu fiquei 1 hora sem contato com o meu celular e eu já nem sei mais se eu tô entendendo o que tá acontecendo, porque vamos tentar começar do começo. Tudo começou com uma denúncia de uma quantidade muito grande de candidatos laranjas pelo PSL que usariam a verba de candidaturas. São candidatas, sobretudo femininas, porque tem uma obrigatoriedade. Então, na realidade, essas mulheres elas foram elencadas como candidatas, mas toda essa verba foi para outros caciques do partido, e até na tabela, que foi achada uma tabela em um dos diretórios, dizendo para quanto ia cada valor, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Isso foi em Minas Gerais. Quem estava organizando isso era Marcelo Álvaro Antônio, o atual ministro do Turismo. O que acontece é que na semana passada, né, um militante foi tirar uma foto com o Bolsonaro, ele estava ali munido de alguma coisa do PSL, estava gravando um vídeo ali, e o Bolsonaro disse que não... Disse para cortar o PSL, porque aquele partido estava queimado. Porque falou, o jovem apoiador muito doido lá, falou o nome do presidente, Bivar. Luciano Como é que é Bivar. o nome? Isso. Falou, aqui eu, o Bivar e o presidente Bolsonaro. Aí vazou, porque é maravilhoso, né? É que nem o áudio que vazou dele hoje, mas não vamos dar spoiler. Mano, aí ele fala pra geral ouvir que é pra cortar o PSL e o Bivar porque eles estão queimados. É muito louco. É muito estranho, para não dizer compreensível, mas é muito estranho porque já tinha uma denúncia de fiscalização de mandato de busca e apreensão na casa do Bivar a respeito dessas candidaturas laranjas, e há muito tempo que estava barrada e a Polícia Federal ela não era indicada a fazer isso. Lembrando que alguns dos casos passam pelo ministro da Justiça, que determina se a Polícia Federal vai ou não fazer. O Bolsonaro fala isso uma semana antes de soltar isso. Que não deveria, né? Só pra deixar isso bem claro. Que O não Moro deveria. chama pra ele, continua chamando pra ele coisa que não devia nele nem ter conhecimento. E que ele soltou pro Bolsonaro, inclusive, o inquérito, né? Das investigações. A Enfim. questão é, o Bolsonaro soltou isso sem querer? Não! Porque é o seguinte, eu disse isso já no primeiro, eu disse algumas vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o Bolsonaro como sujeito político.
A gente acha que ele é um velho de bar, um bêbado de bar que tá lá fazendo as besteiras que seu tio Reaça faria. Não, isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Mas eu acho que o Bolsonaro, do jeito dele, é um sujeito político, sim, que ele entende o que ele tá falando, ele tem. E as coisas que ele fala, as coisas que ele solta, ele sabe que vai ter algumas consequências lá na frente. Essa desfiliação dele, logo em seguida, veio acompanhado numa ideia de desfiliação do PSL, né? Começou uma briga aí dele com o Bivar e falou que ele ia sair do partido, já estava sondando, a advogada dele falou que já tinha 5 partidos, ao qual ele estava negociando, Até a UDN. até a UDN, saudosa UDN. E essa aqui que é muito louco, e que eu vi que esse Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que foi quem articulou toda a verba de campanha de Minas Gerais, que, bom, o Bolsonaro quer se afastar do partido pelas denúncias de corrupção do partido. Quem articulou tudo isso foi o Marcelo Álvaro Antônio, que é ministro dele, o qual ele se recusa a tirar do posto de ministro. É, que na verdade ele quer. Eu não sei, eles são muito loucos, né? Porque na verdade ele quer se tirar a pecha de que ele, Bolsonaro, faz parte de um partido corrupto. Como se a gente tivesse esquecido que ele foi do PP, né? Enfim. Mas tem outra coisa que eu ia elencar nessa sequência. Então, o que a gente sabe? Bolsonaro está falando que o partido é corrupto. Quem mobilizou as candidaturas de laranja foi o Marcelo Álvaro Antônio. O Bolsonaro vai sair do partido e não quer tirar o ministro do ministério. E o ministro estava presente no ato da facada. O ministro estava caminhando com o Bolsonaro em Juiz de Fora quando ele levou a facada. Eu só estou elencando fatos e eu vou parar por aí. Às vezes ele queria cortar a laranja, né? O que mais que a gente tem aí? O que é caro? E aí você tem um grupo de deputados bolsonaristas e tem um grupo de outros deputados. Aí a gente já falou no nosso primeiro episódio sobre os eixos de apoio do Bolsonaro, né? Muitos foram só na vibe dele, mas era porque eram conservadores, era porque eram evangélicos e tal, não eram necessariamente bolsonaristas. Você tem um grupo de candidatos bolsonaristas, de deputados bolsonaristas, que tá fiel a ele e vai sair do partido, quer sair do partido junto. Bom, o PSL, devido ao número de cadeiras, ele tem um fundo eleitoral imenso. E é muito provável que muitos desses candidatos, muitos desses deputados, somente os que entraram por voto de representatividade de legenda, eles percam seus mandatos se eles saírem, já que eles não têm voto suficiente para estar lá. Para todo mundo dar uma entendida, tem agora novas regras e você não pode sair de maneira injustificada do seu partido. Exatamente para evitar o troca-troca de legenda. Agora é que nem futebol. Tem uma janela em que aí as pessoas podem trocar de partido sem perder o mandato. E aí é o que também inclui aí a Tabata nesse rolo, que é uma das candidatas que corre o risco aí de perder o mandato, como é o caso dos caras do PSL. Exatamente. E quem soube trabalhar politicamente muito bem, que eu não me conformo, mas quem soube fazer isso muito bem dentro do escopo dele, é o ator e músico Alexandre Frota. Pois trocou pro PSDB de boinha. Porque o Frota se esforçou muito, porque essa janela, ela não é... Ela tem alguma exceção, que é o caso de você for expulso do partido. Você não pode sair de bom grau, você pegar e sair do partido, mas você pode ser expulso do partido de outros partidos. Por isso, dá eu lembrar a Tabata, que é por isso que ela não foi expulsa do PDT, né? Exatamente para não darem a chance dela trocar de partido tranquilamente. Ela entrar pro... como é que chama? Pro novo. O novo velho. E então, assim... O Frota, o que ele fez? Ele xingou absurdamente o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro e foi oposição ao Bolsonaro, até que o PSL expulsou ele, aí ele pôde lindamente se filiar a outro partido. Hoje o Frota é quase um ícone de esquerda, postando uma foto ao lado do deputado Davi Miranda, esposo do Glenn. Essa foto foi tirada pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL, e
Vamos falar o que aconteceu, o que tem acontecido hoje, né? Nossa, isso é mais reviravolta do que Game of Thrones, né, cara? Puta que pariu, veja que ponto chegamos. Enfim, desculpa, vai. Não, o que acontece é que tá tudo muito zoado, assim. Você tem fogo de tudo quanto é lado. Você tem a Joyce Hassman. A Joyce, ela tá tentando. Já faz um tempo que ela quer se desfazer do PSL porque ela quer candidatura para a Prefeitura de São Paulo. E quem vai endossar ela, aparentemente, é o João Dória. De certa forma, né? Porque obrigatoriamente ele tem que endossar o Bruno Covas, que também quer sair à reeleição, que é do partido dele, né? Mas você tem a Joyce, que ela tá distribuindo patada no Bolsonaro, falando que ela teve que apoiar atitudes que ela não apoiava, até por conta do partido. Falou um monte de coisa, inclusive chamando a Carla Zambelli De abortista! portista. Carla Zambelli é uma deputada do PSL também, que estava ali em todas as frentes contra o aborto desde que entrou na Câmara. Só que também foi parte do grupo Fêmen na primeira fase adulta dela, né? Quem é mais uma Sarah Winter da vida. Inclusive é amiga pessoal da Sarah Winter. Enfim, você tem essa briga aí, uma xingando a outra, uma gritando com a outra. No meio de tudo isso, você teve o delegado Valdir, o deputado, o atual líder do partido da Câmara. Se não mudou enquanto a gente gravou isso aqui? Não, ainda a gente não sabe, né, porque eu tive que desligar o computador. Confiram, gente, confiram. O deputado Valdir, que num áudio, abre aspas, gravado, fecha aspas, num áudio, abre aspas, vazado, fecha aspas, disse que iria implodir o vagabundo do presidente. Depois ele retirou o que disse, agora mais à noite, retirou o que disse, ao mesmo tempo, um pouco antes do Bolsonaro retirar a indicação do filho dele para a embaixada nos Estados Unidos. E eu não sei, é muita coisa, eu tô me perdendo. Você quer Não, mas comentar? a gente tá se perdendo porque as coisas não estão acontecendo, entendeu? Eu fui dormir, o Eduardo Bolsonaro era o líder do PSL na Câmara dos Deputados. Eu acordei, já era o Valdir de novo, aí eu já descobri que tinham duas listas e que aí aquela galerinha que não quer brigar com ninguém, aquele que fica dos dois lados falando vixe, aí vai pro outro lado e faz vixe, assinaram. Então, muitos deputados do PSL assinaram as duas listas. E aí alguns estavam falando, não, o Bolsonaro, e até vazou o áudio dele hoje, né? Ligando para pedir voto, para pedir, na verdade, assinatura na lista, para destituir o Valdir. E é muito doido isso, porque na verdade parece uma guerra civil para ver quem vai mandar no partido e vai ter acesso ao fundo eleitoral, né? Porque é disso que a gente tá falando, né? No limite, tá falando de dinheiro. Gente, volta, é duro de matar. Parece uma coisa ideológica, a gente tá falando de dinheiro. Duro de matar primeiro, Hans Gruber já dizia isso. Exatamente. E é muito doido, porque na verdade a eleição, eles estão mirando uma eleição que é ano que vem e uma outra que é 2022. E o mais louco disso tudo, gente de São Paulo, corram para as colinas. Já estão cogitando Eduardo Bolsonaro para candidatar-se ou a prefeito ou a governador desse estado lamentável que é São Paulo e que eu tenho medo porque pode eleger esse cara. Vai ter o Flávio para prefeito do Rio e talvez o Eduardo para prefeito de São Paulo. Lembrando que esses dois não, foi o Eduardo e o Carlos, também hoje eles eram lideranças regionais do partido. Inclusive, o Eduardo organizou o Congresso de Conservadores nesse último final de semana com o dinheiro do fundo eleitoral do PSL. Exatamente. Do Congresso. Enfim, eles cai exatamente nessa semana. Quer dizer, cai exatamente numa treta essa semana que parece que tem tudo a ver com isso, né? Com como se gasta as coisas.
e eles foram destituídos das posições de liderança partidária, cara. Então, assim, que a gente sabe que eles são pessoas que não gostam de ninguém, tudo bem, a gente sabe. Mas, cara, pelo amor de Deus. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Ninguém tá entendendo. Se Marx estivesse vivo, ele não ia conseguir escrever, sabe? Não ia assinar em nada de 18 de Brumário. Porque, na verdade, ele ia colocar, não sei. Não tem noção do que tá acontecendo. Porque o povo é tão louco que tá brigando entre si por coisa tão banal. E eu acho que deixou... O sucesso subiu a cabeça deles momentaneamente, né? Porque, além do Dudu achar que ele podia ser indicado para embaixador e resolver o problema do Trump, num país que nem é dele, que nem os problemas do pai dele ele sabe resolver, na verdade ele só cria problema para todo mundo, porque ele e a família só criam problema, eles, cara, criam um problema até dentro da própria base. Foi o mesmo Eduardo Bolsonaro que brigou com a Joyce no começo do mandato, você lembra? Uhum. Por causa da liderança e por articulação política, cujas conversas vazaram para todo mundo do bate-boca vergonhoso que ele sempre tem. Enfim. É importante a gente falar assim, quando a gente elencou esse tema para discutir, era só a questão da treta do Bolsonaro com o Bivar e do Laranjal e denúncia de corrupção, era disso que a gente ia falar. Talvez um pouco do respaldo nos apoiadores e tal. Agora a gente está conseguindo só relatar o que aconteceu. A gente não está conseguindo fazer análise nenhuma. A gente só está falando o que está acontecendo porque está tudo pululando e está tudo muito incipiente. O que eu queria deixar, então, aí, para o futuro, e eu espero que no futuro breve a gente possa falar um pouco mais sobre isso, já com a cabeça fria e com mais dados, mas eu acho que a gente tem que analisar os próximos posicionamentos políticos da família Bolsonaro. Então, como já apontou aí, a retirada do menino da embaixada, para colocar ele como prefeito, talvez, mas a retirada da candidatura dele da embaixada, que é uma coisa que o cara não abria mão de forma nenhuma. Talvez uma possibilidade, tipo, organizou o Congresso, que era o que ele queria, fez os contatos que ele precisava e agora saiu do partido, forçou essa saída do partido. É besteira a gente achar que o Bolsonaro não está governando junto com os filhos dele. Inclusive, o Carlos Bolsonaro já assumiu o papel do Mourão enquanto o Bolsonaro estava viajando. Tipo, você cuida aqui pra mim, ó, menino, você cuida aqui pra mim, eu vou ali dar um rolê, eu já volto, tá ok? Fica de olho nesse Mourão aí que eu não confio nele, tá ok? E na verdade é isso, eu acho que, sabe, eu tava pensando que eles fazem uma Blitzkrieg, que é uma guerra relâmpago, e eles tentam tomar, assim, as coisas no sopetão, cara. Eles querem fazer tudo pra ontem, tudo pra já, e aí por isso que eles conseguem emergir essas ideias de autoritarismo. Porque, cara, eles querem muito fazer com que as coisas aconteçam do jeito deles, porque na verdade eles vão ganhar muito com isso. A gente não tá falando só de capital político, a gente tá falando de muito dinheiro. Você imagina um presidente conseguir criar uma cúpula conservadora e fazer com que essa cúpula conservadora que acontece em outros países ocorra no solo brasileiro e tenha aí um potencial político que eles estão tentando tomar no PSL, que é justamente assumir o protagonismo desse, entre aspas, conservadorismo, porque conservadorismo é o meu ovo de Páscoa, né? Porque não existe esse conservadorismo que o povo está querendo fazer. Inclusive, para quem não conhece, conservadorismo gosta de conservar a desigualdade social. Então, obviamente, o que a gente está trabalhando é um protagonismo que essa família está tentando ter, e elas estão querendo realmente ser uma família real. Para mim é isso que parece. Mas sem a parte do glamour. Bom, se desse, eles também fazem, né? O Bolsonaro, se deixar uma coroa na cabeça dele, ele vai gostar. Se deixar ele se vestir como general, ele se veste. Só vai continuar falando te amo pro Trump? Vai continuar fazendo continência pro Trump? Vai. Muito bem lembrado. A gente tem que denunciar aqui, foi denunciado aqui, ó, breaking news aqui. Duas coisas que a gente falou antes. A primeira foi do
Eu Te Amo Precoce. A gente disse para não falar o Eu Te Amo Precoce, e isso vocês viram que culminou que os Estados Unidos não apoiou o Brasil na entrada do OCDE. A gente falou primeiro aqui. E outra coisa que a gente falou primeiro aqui foi de mencionar Marília Mendonça, que Exatamente. no recente aí, numa festa que o Rodrigo Maia deu para o Alexandre Frota, pensa num lugar que você não quer ir. Estava tocando a alto e bom som músicas da Marília Mendonça. E como já disse o Henrique, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. E a gente de todo mundo, né? Porque já chegamos nesse ponto. Marília, por favor, ouça a gente. Um abraço aí para o nosso ouvinte Marília Mendonça. Bom, gente, a gente vai encerrando então. Como eu disse, hoje excepcionalmente não tivemos nosso quadro A Vida, o Universo e tudo mais, então vamos encerrar direto. Gostaria de agradecer imensamente vocês que aguentaram até aqui, ou vocês que começaram só depois por conta do spoiler, mas tá aqui até o final. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes famosos, que temos sempre citado aí no programa. Não precisa twittar, tá, gente? A gente vai falar o nome de vocês sempre que possível. E, bom, suas considerações finais, Henrique? Eu queria dizer para todo mundo, se hidratem, façam exercício físico, principalmente corrida, porque a gente vai precisar dessas habilidades e estar bem hidratado para quando der mais merda no país. Um beijo no coração de todo mundo. Bom, a nossa música temática de hoje é um clássico do Bee Gees, que é relativo ao primeiro bloco do programa, que é I Started a Joke. Eu comecei uma piada que fez todo mundo chorar, e por aí vai a música, mas que também fica para a família Bolsonaro como um todo, com um trecho: meu Deus, eu não vi que a piada era eu. Um beijo no coração de cada um de vocês, vão pela sombra e até semana que vem. Falou! Falou, gente. I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I looked at the skies, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said, till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I